A Justiça de São Paulo anulou reajustes legais de planos de saúde para pessoas de mais de 60 anos de idade. Meu caso. A decisão vale para todos os contratos que não previam essa cláusula, estava escrito lá. Para a gente entender um pouco melhor isso e dar uma orientação geral, o advogado Dr. Paulo André Stein Messetti gentilmente está aqui conosco para conversar um pouco. Paulo, muito obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo então, Paulo. Muito grato. Obrigado. Paulo, vamos falar então um pouco para as pessoas que têm plano de saúde, têm mais de 60. Onde é que ela tem que olhar lá no contrato para saber se ela tem direito a isso aí ou não? Os Tem beneficiários alguma cláusula ou não? deve ter uma previsão sobre reajuste. Tem contratos que não tem. Se não tiver a cláusula, isso já é impeditivo da aplicação do reajuste por idade. Entendo. Agora, se houver essa cláusula, tem que verificar quais são as faixas, se existe uma previsão expressa de faixas etárias para o reajuste e também dos percentuais aplicáveis nessas faixas. Isso é o que a regra prevê. Bom, e quem é que está... Então duas coisas, deixa eu ver. Se não tiver nada escrito, está nada escrito? Não pode. Não pode aumentar. Se tiver escrito, precisa ver quais são as camadas. 60, 65, 65 a 70, será que é isso ou não? Isso, havia, notadamente antes da Lei dos Planos de Saúde, de 1998, uma previsão de 7 faixas etárias. Estamos falando aí de contratos individuais e familiares, principalmente. Com o surgimento da lei, depois passou a ter, por previsão, essas faixas foram aumentadas para 10 faixas etárias. Então, a última faixa seria de 50 a 59 anos. Em tese, não existe uma proibição para que haja aumentos por idade após os 60 anos, mas se tornou usual por conta de previsões da lei, que envolve inclusive o artigo que foi declarado inconstitucional, que haveria então para aqueles contratos que tinham uma previsão e eram antigos, para um aumento após os 60 anos de idade, esses aumentos deveriam ser diluídos nas 10 faixas até os 59 anos de idade. E isso agora se tornou inviável já de um tempo, né, pela declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Entendi. Agora, Paulo, como é que a pessoa reage? Como é que ela vai saber se ela tem direito ou não de ter uma diminuição no preço do seu plano de saúde? Olha, primeiro verificar se tem no contrato essa previsão de reajuste por faixa etária. Se essa previsão existe, ela vai conter faixas e vai conter percentuais. Precisa verificar se está previsto o reajuste após os 60 anos de idade. E aí, a depender do caso, se houver reajuste previsto no contrato, os reajustes não forem abusivos e respeitarem a regulação da matéria e não discriminarem o idoso, então ele, em tese, ele é válido. Entendo. Agora, e se porventura violar algum direito, o que ele vai ter? Vai ter que entrar com uma ação na Justiça, pode ir lá na Agência Nacional de Saúde Suplementar, vai no PROCON, o que ele faz? É possível formular reclamação direto para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Costuma ANS, ser né? verificado exatamente para a ANS, via site mesmo. Existe um campo para se buscar essa comunicação, é analisada a situação e acontece uma resposta. A depender da prática abusiva, se for verificado, pode ser aplicado multa, inclusive, pela agência às operadoras de plano de saúde. Agora, Paulo, seria bom que as coisas fossem estáveis, né? Tanto para a pessoa que compra o plano de saúde, como para a vendedora, porque ela também precisa de estabilidade. Exatamente. Segurança jurídica, como vocês falam. Na verdade, não. Para um lado e para o outro lado. Por que falta segurança jurídica e, de repente, algumas coisas mudam? Então, nesse caso, o setor de plano de saúde era muito pouco regulado, né? Antes de 1998. E a gente, com o surgimento da lei, principalmente o aplicável, os dispositivos da lei aos contratos individuais e familiares. E a partir daí surgiu essa discussão com relação a várias disposições dos contratos que já existiam, se eles seriam aplicados com aquelas novas regras ou não.
já tem um entendimento de que, do Supremo Tribunal Federal, de que a lei dos planos de saúde se aplica a partir da sua vigência, ela não retroage aos contratos antigos. Mas a segurança jurídica pode ter várias questões envolvidas justamente pelo fato de serem relações de trato sucessivo. Novas leis surgem, novas regulações acontecem e existem situações distintas. Os planos individuais... E aí desestabiliza. Desestabiliza. Os individuais e familiares, esses planos eram os mais correntes antigamente. Hoje a gente tem a maioria dos planos coletivos por adesão ou coletivos empresariais, que são aqueles decorrentes de relações de trabalho ou mesmo Foi por isso, então, que as seguradoras de saúde fugiram dos planos individuais? Sim, devido à regulação do tema. Eles fugiram. Exatamente. Mas existem vários pontos da lei dos planos de saúde que são aplicáveis também por decisões judiciais aos contratos coletivos. Então, isso se discute bastante. Então, na maioria das vezes, isso acaba se desembocando numa judicialização da saúde. E esse tema é bastante sensível em diversas áreas. Claro, sem dúvida. E como a gente falou, não dá uma segurança jurídica, né? Sim, exatamente. Porque você pode ganhar uma ação dessa, você pode perder também, né? Sim, exatamente. Você vai ter que bancar as custas. Se perder a ação, num caso desse, de discussão, você teria pelo menos a sucumbência, né? Sucumbência. Que seriam as custas e os honorários do advogado da parte contrária, né? Isso. Mas há muitas situações em que existe o direito do consumidor que realmente está sendo violado, como é o caso dessa recente decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em que contratos antigos em que não havia previsão de aumento para acima de 60 anos, com autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar, foi autorizado às operadoras uma repactuação dessas cláusulas, que na verdade não existiam, para inserir, então, aumentos acima de 60 anos. Isso foi entendido. E aí o tribunal disse não. O tribunal disse que anulou essas cláusulas e condenou as operadoras a ressarcir de forma simples esses beneficiários que tiveram essa repactuação dessa situação. Exatamente, e além do dano moral coletivo ao Fundo de Defesa de Interesses Transindividuais. Perfeitamente. Paulo, obrigado pela sua gentileza. Muito obrigado. Muito grato, muito obrigado. Bom, conosco o advogado Dr. Paulo André Stein, MES7, especializado na área de saúde. Seria interessante você dar uma olhada lá no plano, não é? Como ele acabou de explicar para a gente. Se não tiver essa cláusula lá, não é? Você entra lá no site da ANS, facinho, deve ser ans.gov.br, coisa assim, você faz ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E aí você confere lá, tudo bem?